Aleluia. Amém. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Esdras, capítulo 9. Sabe, queridos, eu estava meditando nessa palavra e hoje, como o Senhor conduziu aqui a adoração e aquilo que foi liberado, eu senti que tem algo que o Senhor quer tem um lugar que o Senhor quer nos tirar nessa noite aqui. Sabe, o Senhor quer nos movimentar, querido, literalmente. O Senhor quer nos tirar de um lugar e nos levar a um outro lugar nele nessa noite. E eu não sei se você conhece esse contexto dessa palavra, mas o povo havia sido cativo, exilado, né? Jerusalém havia sido destruída, né? E estava aqui num processo de retorno, num processo de reconstrução, num processo de voltar para o Senhor, num processo de realinhamento com Ele. E quando nós começamos a adorar aqui hoje, o Senhor foi direcionando-nos em adoração nesse mesmo caminho. E é interessante como as coisas elas vão se desenvolvendo conforme a vontade do Senhor quando nós damos liberdade para Ele, né? E eu queria compartilhar esse texto com vocês. Esdras capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: passado todos esses acontecimentos, os príncipes e os capitães do povo vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não estão conseguindo se manter separados dos povos vizinhos e de suas práticas pagãs e abomináveis, como a dos cananeus, hititas, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Porquanto eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos, e nelas depositaram semente sagrada, isto é, mesclaram a linhagem santa com a tradição pagã desses povos. E pior, nossos líderes oficiais e magistrados foram os primeiros a cometer essa infidelidade e transgressão. E assim que eu ouvi este relato, eu rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. E então se juntaram ao meu redor todos os que amavam e temiam a palavra do Deus de Israel, por causa do erro abominável cometido por grande parte dos exilados que haviam retornado. Contudo, permaneci sentado, horrorizado e atônito, até chegar a hora do sacrifício ao pôr do sol. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos ouvir a tua palavra nessa noite, queremos ser ministrados pelo Senhor. Deus, fala conosco, fala aos nossos corações, fala, meu Deus, ao nosso espírito nessa noite, que nós sejamos tocados pelo Senhor. Pai, que nós sejamos ministrados não por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós conhecemos, mas por aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que nós sejamos apenas um canal para liberar daquilo que o Senhor está falando, daquilo que os céus estão falando nessa noite e nesses dias, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, usa-nos, Senhor, meu Deus, para liberar aquilo que o Senhor quer liberar e para fazer aquilo que o Senhor quer fazer aqui neste lugar, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Sabe, eu estava lendo esse capítulo 9, o capítulo 10, né, e depois de lição de casa eu te convido a ler o livro de Neemias, do capítulo 1 ao 13, e começar a entender, não no contexto histórico aqui, mas a traçar um paralelo com aquilo que nós temos vivido nos dias de hoje. Né? Eu entendo que nós, enquanto igreja, nós estamos retornando, nós estamos voltando de um exílio. A igreja, de uma maneira geral, nesse tempo, ela está sendo reposicionada no Senhor. Nós temos ouvido isso por todos os cantos. O Senhor está falando a mesma coisa aos 4 cantos da terra. Né? O Senhor está reposicionando a igreja, o Senhor está resgatando princípios, resgatando valores.
Sabe, e essa palavra, ela vem mexer dentro de nós de uma forma que nos leva, como o Gui ministrou aqui, para um lugar de separação, para um lugar de mais santidade, para um lugar de zelo com as coisas do Senhor. Sabe, e quando nós lemos aqui, nesse contexto, a palavra diz que os sacerdotes, né, os levitas, né, a liderança, não estavam conseguindo manter-se separados dos povos vizinhos, das práticas abomináveis deles. Sabe, eu entendo que por tanto tempo nós, ainda que acidentalmente, se nós dissermos assim, nós como igreja, nós nos perdemos, queridos. E começamos a andar em caminhos não desejáveis pelo Senhor, e começamos a ter práticas não desejáveis pelo Senhor, né? E começamos a nos misturar, e sabe, a coisa ela vai ficando toda relativizada, né? Aqui diz que os filhos de Israel, eles depositavam sementes sagradas nas mulheres que eram profanas. Sabe, e nós, enquanto igreja, durante muitos anos, eu posso dizer, né, a começar por mim, nós pegamos aquilo que era sagrado e desperdiçamos. Né? E nós relativizamos o nosso serviço ao Senhor, nós relativizamos o nosso culto ao Senhor, e nós buscávamos e praticávamos aquilo que nós queríamos. Só que nós estamos vivendo um tempo de reposicionamento. Esse é um tempo profético, nós estamos numa janela profética. É um tempo de retorno, é um tempo de regresso da igreja às práticas do Senhor. Sabe, isso não é para Code, isso não é para o Leandro, né? É para o Leandro também, é para Code também, mas isso é para o corpo. Isso é para a igreja do Senhor, isso é para a noiva. Né? E nós precisamos compreender, queridos, né? E começamos aqui nessa palavra a entender como Esdras, que era o profeta, se posicionou. E aí eu queria que você parasse para refletir como é que você, enxergando essa situação em que nós temos vivido nesses dias, tem se posicionado. Sabe, o Senhor, Ele está, assim como nós temos conversado nesses dias, eu acho que nós conversamos com 3 ou 4 pessoas diferentes, sabe, e às vezes nós sentamos para tomar um café, para aconselhar. E sabe, o sentimento que eu tenho nesses dias, querido, o sentimento que eu tenho realmente é que o Senhor está reordenando as coisas. E é tão doido isso, né? Que para nós, quando o Senhor começa a reordenar, para nós isso tudo se parece bagunçado. As coisas elas ficam todas fora de lugar. Sabe quando estava estritamente organizado, mais organizado por você, quando estava estritamente tudo no lugar, inclusive a sujeira? Você já viu uma sujeira organizada? É possível organizar a sujeira. Sabe, eu desde pequeno tenho uma mania de sentar na mesa, por exemplo, para comer pão, e quando eu estou comendo pão, vai caindo farelo aqui, daqui a pouco eu dobro a toalha e começo a comer. A toalha está limpinha de novo, mas lá embaixo está cheio de farelo. Minha mulher deve ficar muito contente comigo, eu nem perguntei para ela. Mas é uma maneira de você limpar, porque você olha, não tem sujeira, mas a sujeira está embaixo. Está bonitinho, está organizado, mas a sujeira está ali. Sabe, e assim é as nossas vidas. Nós vamos carregando tanto entulho. E é engraçado que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós nos batizamos e nós começamos a dizer, não, agora nós andamos em novidade de vida, né? Eis que tudo se fez novo, eis que as coisas velhas já passaram, e nós tomamos posse de vários versículos. Mas, queridos, se nós formos sinceros e honestos conosco, nós trazemos tanta sujeira para a nossa vida com Deus. Nós trazemos tantas coisas, tantas práticas, tantas debilidades, sabe? Mas eu queria dizer uma coisa para você. Nós estamos entrando num tempo profético em que essas coisas não são mais permitidas e nem admitidas. Nós, enquanto igreja, precisamos romper com essas coisas. Sabe, talvez nós não estamos casados com mulheres pagãs ou... né? Não é este o contexto, mas é o contexto de despedir das nossas vidas coisas que têm nos roubado e que têm nos impedido de nos achegar ao Senhor. Sabe, o Senhor quer trabalhar um modelo, e aqui Ele começou a trabalhar como? Pelos sacerdotes. Ele começou a trabalhar pelos sacerdotes e pelos levitas. Sempre que o Senhor queria estabelecer ou reestabelecer algo, Ele começava pela liderança. Agora, o problema é que nós, enquanto liderança, muitas vezes nós não queremos nos responsabilizar com aquilo que nós estamos ouvindo. Sabe, é difícil, porque nesses dias nós temos ouvido isso. São coisas que comprometem,
Sabe, eu fico imaginando Esdras, se ele fosse vivo nos dias de hoje, e essa situação fosse no dia de hoje, com o politicamente correto, que tudo, né? E ele dizia, não, olha, você tem que pegar a mulher que você tem, que não deveria ter, pegar os filhos que você gerou, põe na porta e manda embora. E você acha que para fazer isso eles fizeram com alegria? Nós vamos ler o capítulo 10 aqui, um pedaço. Sabe, precisa coragem para assumir posicionamentos diante do Senhor. A obediência, ela requer coragem. A obediência, ela requer entrega. Sabe, o Senhor estava nos reposicionando aqui nessa noite, através da adoração, em paternidade. Estava nos libertando, né, libertando as nossas mentes. Eu via mente, cérebro. Não sei se você já viu cérebro com perna. Eu vi cérebro com perna. E abriu uma cela e um monte de cérebro saiu andando, assim, fila indiana. Sabe, o Senhor está nos libertando, querido. Agora, isso precisa de uma resposta nossa. Isso precisa de um posicionamento nosso. Sabe, qual é a resposta que nós vamos dar para isso que o Senhor está fazendo nesse tempo? Nós temos ouvido isso o tempo todo. Né? O pastor Vini falou aqui sobre o fermento dos fariseus, né? Sobre o fermento da política, o fermento de Herodes. Sabe, nós temos ouvido uma série de coisas que está nos levando a um reposicionamento em Deus, a um realinhamento. Sabe, o Senhor não vai ficar tolerando o santo e o profano junto, queridos. Eu sinto te informar, mas você está sendo chamado a um lugar de separação. O Senhor vai separar. Queira você ou não queira você, queira eu ou não queira eu, o Senhor vai separar. Agora, nós precisamos dar a resposta correta para aquilo que nós estamos ouvindo. O Senhor está nos mostrando, o Senhor está nos pedindo. E como é que nós vamos reagir? Fingindo que não é conosco? Nos isentando da responsabilidade? Fingindo que não entendemos? Porque às vezes nós nos comportamos assim. Às vezes você está lá sentado, a tua esposa te pede algo, você continua assim, sentado, olhando para frente. Ela não vai perceber que eu ouvi. E assim nós fazemos com Deus. Deus fala com a gente fica assim olhando para frente, fala, ele não vai perceber que eu ouvi. Ah, não. Talvez com a esposa passe. Com Deus não vai passar, querida. Qual é a sua atitude diante dessas coisas que nós estamos ouvindo como igreja nesse tempo? Sabe, se você não estiver com os olhos fixos no propósito, querido, deixa eu te falar uma coisa, enquanto os teus olhos estiverem focados na tua necessidade, eles não vão conseguir enxergar o propósito. Os olhos que estão focados na necessidade não enxergam o propósito. A tua visão fica de curto alcance. Você está sempre preocupado com a urgência do dia, com a demanda do dia. Qual é o leão que eu vou ter que matar amanhã? Qual é o meu problema? Senhor, atende. Senhor, eu preciso. Senhor, me socorre. Sabe, nós vivemos de demanda em demanda e não conseguimos discernir, às vezes, para o que é que nós fomos gerados. Será que o teu propósito é passar perrengue? Será que o teu propósito é passar luta por toda a vida? Eu não acredito nisso, querido, de verdade. Eu vou te dizer que você está na permissão de Deus, mas não está na vontade dEle. Se você contemplar o propósito, se você contemplar o alvo, você vai começar a marchar em direção a Ele. Esse povo estava retornando, regressando. E havia um profeta que estava discernindo e ouvindo as coisas dos céus. E que estava dizendo a um povo que estava querendo se comprometer. Sabe, existem algumas chaves, não basta você ouvir o Senhor. Você precisa querer se comprometer com aquilo que você está ouvindo. Não basta você se comprometer com aquilo que você está ouvindo. Você precisa obedecer aquilo que você se comprometeu. São passos práticos. Sabe, a vida cristã ela é uma vida prática. Nós precisamos romper com um certo misticismo que existe na igreja. Né? Que a gente achava que tudo era espiritual, e tudo é espiritual. Mas é espiritual e prático. O reino espiritual é tão real quanto esse.
Nós precisamos tocar no espiritual, enxergar o espiritual e nos movimentar no terreno, no físico. Agora não, nós vamos empurrando, terceirizando a bucha para Jesus. Agora eu preciso disso, agora eu preciso daquilo, Jesus me ajuda. Sabe, é mais fácil fazer uma campanha, pagar um dinheiro, né? Subir uma escada de joelho, andar 500 quilômetros, fazer qualquer coisa, do que obedecer. Essa é a nossa natureza desde o Éden. Mas em Cristo, querido, nós fomos resgatados, comprados e reposicionados nele. Cristo se fez homem, carne, para que eu e para que você fôssemos resgatados nele. E a natureza desobediente é a natureza de Adão, não é a natureza de Cristo. A natureza de Cristo é uma obediência até a morte e morte de cruz. Quando eu vou para Cristo e eu sou impactado pela natureza dele, eu vou ser obediente ao propósito do Senhor até o fim. Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade, obediência. Agora nós ouvimos isso, nós falamos isso, nós recitamos versículos como versos e não como verdades. Esse é o problema. Nós precisamos, como igreja, recitar os versículos como verdades e não como versos, não como poesia, não como algo bonito. Olha, você vê, nossa, mexeu em mim. Cara, mexeu quanto? O que mudou você? O que você fazia que você vai deixar de fazer? O que você não fazia que você vai começar a fazer? Aí mexeu em você. Sabe, não tem plano B. Nós cantamos aqui. O Gui cantou aqui hoje, não tem plano B. Para onde eu irei, Senhor? Deixa o Senhor pegar o comando da tua vida, querido. Se desarme. O grande problema é que nós nos expomos ao diabo e nos armamos contra Deus. Temos facilidade em nos abrir para o diabo e para as práticas dele, mas nós somos armados e guardados e retrancados para Deus, porque Ele vai mexer na nossa natureza, porque Ele vai querer tocar no nosso caráter, porque Ele vai exigir de nós alguns posicionamentos, renúncia. Ele vai querer que nós vamos despedir algumas coisas das nossas vidas. Quais são as mulheres que você precisa despedir da sua vida hoje? Quais são os filhos que você precisa largar? Onde é que você colocou a sua semente que não devia colocar? Onde é que você empregou a tua vida que você não devia empregar? Quais foram os lugares que você acessou? Onde é que foi profanado? Sabe, de repente essas coisas ninguém pode responder a não ser você. Mas o Senhor está nos chamando a um lugar de arrependimento hoje. Sabe, o processo de arrependimento, ele vem dos céus. Eu realmente creio num processo de arrependimento que é uma decisão, é um posicionamento, mas vem um batismo de arrependimento dos céus. Isso vai levar algum tempo. Isso pode levar 1 minuto, isso pode levar 1 hora, pode levar 1 ano, pode levar 10 anos. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido, quando você realmente se arrepender, você vai se converter dos seus maus caminhos. Sabe, é impossível você se arrepender genuinamente e não mudar de direção. Nós não podemos relativizar o Evangelho. Nós precisamos ser zelosos com os princípios do Senhor. Sabe, o Senhor está nos chamando a um tempo de radicalidade, se assim você pode dizer. Ah, mas você é careta, né? Sou. Você é radical? Sou. Bem pouco, devia ser mais. Nós precisamos ser tolerantes com as pessoas, mas intolerantes com as más práticas delas. Você pode amar a pessoa, mas você não precisa compactuar com as más práticas. Você pode se amar. Né? É fácil a gente aplicar essa noção, vamos trazer para a gente. Você pode se amar, mas você não pode compactuar com as suas más práticas. Sabe, nós estamos indo para um tempo de separação, para um tempo... Vai afunilar, querido, vai estreitar. Vai estreitar.
Está estreitando. A mensagem há 10 anos atrás é: venha e você vai ser abençoado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se você se posicionar no Senhor, isso pode ser uma verdade na sua vida. Mas ninguém te contou que para toda promessa havia um mandamento, contou? Todo mundo te falava as promessas. Agora nós precisamos ter uma obediência no Senhor, um zelo para guardar as práticas dele. Ah, mas isso é lei. Querido, a graça é muito mais complicada do que a lei. A graça é muito mais comprometedora do que a lei. Se você não consegue cumprir a lei ainda, você não está nem perto de cumprir a graça. Não tome posse de algo que você ainda não consegue. A salvação, ela é por graça e de graça, A salvação, ela é o cartão de visita de Cristo para nós. Mas sabe, nós não podemos parar aí. Será que você veio para Cristo e começou a se relacionar com Ele só por medo do inferno? Só para ser salvo? É tudo que você queria do Senhor? Eu não consigo acreditar nisso. Sabe, eu posso falar por mim. Nós temos boas intenções, nós temos objetivos às vezes claros e nós temos dificuldade de caminhar nessas boas intenções e nesses objetivos, queridos. Essa dificuldade de todo mundo, mas você precisa romper com isso. Sabe, as coisas elas nos custam, é um preço de renúncia. Sempre foi um preço de renúncia. O Evangelho sempre foi baseado em renúncia. A mensagem nunca mudou. Sempre foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E sabe, ela está mais atual do que nunca. Sabe qual é agora? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento está conectado à obediência. Porque quem se arrepende de verdade, obedece. Sabe, agora, não sou eu que vou dizer para você quais são as mazelas que você tem que largar. Não vai ser o teu cônjuge, não vai ser o seu amigo, não vai ser o seu pai, sua mãe, nem o teu irmão de cadeira aí. É você que vai ter que dizer quem é que você precisa despedir da sua vida hoje, querido. Para caminhar em verdade e em novidade de vida. Sabe, não existe espaço para que a gente negligencie essas coisas nesse tempo, querido. E eu falo por amor a você. É difícil ouvir isso do Senhor. É difícil enxergar isso nesse tempo. É difícil andar nisso nesse tempo. Mas você precisa romper. Sabe, o domingo não pode ser para você uma religiosidade, uma expiação de pecado, um cumprimento de uma hora com Deus, querido. Você precisa vir para um evangelho de verdade, que vai te comprometer. Você precisa vir para o culto, enquanto nós adorávamos aqui, você precisa queimar, você precisa se entregar com integridade, sabe? Sabe aqueles problemas que você quis trazer para cá, para que talvez Deus resolva na tua esperança? Na tua expectativa, larga dele. Seja intenso no Senhor. Você acha mesmo que Deus não conhece, querido, as tuas limitações, os teus problemas? Sabe, existem momentos em que nós, sim, podemos nos mover em intercessão, em oração, e aliás, isso é algo que a igreja precisa nesse tempo. É por isso que nós precisamos voltar aos princípios. Porque uma igreja que não ora não vai ouvir o Senhor. Agora nós temos ouvido tudo isso e tentado nos reposicionar e buscado caminhar nisso, e é difícil para todos nós. Mas você precisa caminhar nisso, querido. Sabe, hoje você precisa estar um pouquinho melhor que ontem. E amanhã você precisa estar um pouquinho melhor que hoje. O teu computador de bordo está marcando o que aí? Você andou, está estacionado, está andando de lado ou para trás? Sabe, nós precisamos nos movimentar em direção ao alvo.
olhar para o propósito e dizer, olha, eu sei, Jesus me ajuda, eu sei que eu não presto mesmo, é difícil. Sabe, às vezes vem aquela natureza nossa e tenta nos vencer, e as coisas às vezes que a gente achou que já tinha enterrado, renasce, vem da cinza assim, ó. Aí a veia aqui já salta, você já põe a mão aqui, está aqui ainda, cara. É difícil. Sabe, é difícil para nós, querido. Não tem facilidade. Mas nós precisamos decidir. Onde é que nós vamos colocar a nossa semente sagrada? Abra no capítulo 10 aí para frente, versículo 1. É preciso coragem para romper, querido. Diz o seguinte: enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. E eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. E então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhe propôs: temos sido desleais para com o nosso Deus quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras dentre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Façamos, pois, agora mesmo uma aliança para com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que amam e temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito em conformidade com o que orienta a lei. Levanta-te, pois compete a ti agir com tudo. Estaremos ao teu lado, coragem e mãos à obra. Precisa coragem. Sabe, um reposicionamento, ou um posicionamento, né? Vai requerer coragem, querido. Não é fácil. Você às vezes vai romper com tradições. Você às vezes vai encarar familiaridades difíceis, ambientes difíceis de serem contornados e colocados, né? Você às vezes vai encarar julgamento por parte das pessoas. Você, muitas das vezes, ou na maioria delas, vai ser incompreendido. Você vai deixar de ser tão popular. Agora você precisa se reposicionar. E quando as pessoas te perguntarem, olha, o que é que mudou? Você fala, o que mudou é que eu me comprometi com o meu Senhor. O que mudou é que agora, isso não é mais aceito na minha vida. O que mudou é que agora eu me reposicionei. O que mudou é que agora eu ando em santidade, eu caminho em separação. E não por obediência, mas por amor. Não porque Deus mandou, mas porque eu amo Ele. E porque eu desejo estar com Ele. E porque eu quero ver a face dEle. Sabe, o grande problema é que às vezes nós temos medo de chegar face a face com o Senhor. Carregamos tanta culpa, tanto erro, tanta sujeira, que nós temos a certeza que se o Senhor nos ver, nós vamos morrer. Vamos ser fulminados ali mesmo. Somos condenados por nós mesmos. E aí a nossa mente fica cativa em lugares que não deveriam estar. E aí a nossa mente vai ocupar celas que não deveriam ocupar. E aí nós viemos para Deus para pedir que Ele nos liberte desses lugares. E Ele está dizendo, filho, sai daí. Não foi eu que te coloquei. Esse não é o meu desejo para você. Você está vivendo os dias que eu não tenho para você. Você está vivendo os seus dias. Se reposicione, venha para mim. Busque a minha face. Me busque em primeiro lugar. É preciso coragem. Sabe, a minha oração, enquanto eu estava meditando nesse texto, é para que o Senhor nos dê coragem de nos reposicionar nessa noite, querido.
Para que o Senhor nos dê coragem de encarar algumas coisas que estão aí dentro de você, dentro de mim, que precisam ser encaradas. Para que o Senhor nos dê coragem de nos comprometer com aquilo que nós precisamos nos comprometer no dia de hoje. Para fazer aquilo que nós precisamos fazer no dia de hoje. Para entrar nos lugares que nós precisamos entrar no dia de hoje. Sabe, rompa com os argumentos. Pare de procurar argumentos, desculpas para se esconder. Ah, mas isso não é bem assim, mas eu não entendo assim, mas eu quero uma base eclesiástica para isso. Tem coisa que é simples, é ouvir, ler, literalmente obedecer. Você não vai precisar de um poliglota para vir aqui ler, já está em português. Tenha coragem e mãos à obra. Coragem e atitude. Sabe, o Senhor não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer, querido. Eu não vou fazer por você aquilo que você tem que fazer. Ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. Coragem e mãos à obra. Coragem e mãos à obra. Existe uma ordem. Sabe, fica de lição de casa para você o livro de Neemias. Mas ele está estruturado assim, ó, do capítulo 1 ao 7. Ele fala da renovação dos muros e de uma reforma civil. De uma reforma social. Tá? Do capítulo 8 ao capítulo 10, vai falar de uma renovação de aliança do povo e uma reforma religiosa. Então os caminhos são: você reconstrói os muros, cria proteção, você se reforma, né, civilmente ou societariamente, você renova a tua aliança com o Senhor, e aí você cria uma reforma religiosa, no teu culto religioso ao Senhor. E por último, querido, do capítulo 11 ao 13, uma renovação da nação e uma reforma política. Sabe, o Brasil está tão frustrado com os políticos, mas primeiro nós vamos ter que começar a reforma por nós. Reconstruir muro. Reformar a igreja. A igreja. A reforma da nossa nação começa por aqui, querido. Se nós não conseguirmos servir ao Senhor em honestidade e integridade, você quer honestidade e integridade de político? Fala sério. Não dá. A nossa nação, os nossos políticos vão ser reflexo da nossa atitude, do nosso comportamento na casa do Senhor. Era desde aquela época, vai continuar sendo, até a eternidade. Jesus vai voltar para governar essa terra. Não dá para desconectar. Sabe, precisamos nos reposicionar. Precisamos reestruturar os nossos pensamentos, repensar a nossa forma de ser igreja, repensar a nossa forma de ser cristão. Sabe, precisamos nos comprometer com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Precisamos nos comprometer com a nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Precisamos nos comprometer em todas as esferas, querido. Sabe, a igreja está sendo transicionada para uma nova esfera de sacerdócio, uma nova atuação, uma nova realidade de sacerdócio. Você não é mais cristão de domingo das 6h30 às 8h. Você precisa ser um cristão integral. Não dá para ser metadinha, sabe? Eu mandei uma figura ali essa semana para alguns aí, do cara que era metadinha. Sabe, você vai ficar meio frustrado se você tiver metadinha quando Cristo voltar, querido. E chamar a igreja para recebê-lo nos céus. Você não vai sair daqui para um reino de rua de ouro e está tudo certo. Você está sendo convocado e alistado para um exército. Você sabe para onde você está indo? Você sabe a realidade da igreja, querido?
Você sabe qual é o destino da igreja, qual é o propósito dela? Se nós tivermos isso claro, né, se esse romantismo todo de arpinha, sombra, né, garrafinha de água inesgotável com canudinho aqui, ó, ruinha de ouro, sabe, você lembrar da época do boleto, você passar a mão no ouro assim, ó. Não existe isso aí. Te venderam o conto de Alice. Nós precisamos entrar no lugar de verdade, querido. Amém?